Temos 4.934 bilhões de reais previstos para pagar campanhas políticas. Isso é um absurdo. Estamos mais uma vez condenando milhões de brasileiros à pobreza, à miséria e ainda apresenta um déficit gigantesco nas contas públicas que deveria ser inaceitável, porque quem paga pelo déficit nas contas públicas é sempre o cidadão brasileiro, em particular o mais pobre. Colegas parlamentares, de novo chegamos a um dia que é triste para o Brasil quando se trata de discussão e aprovação do Orçamento Geral da União. Uma peça que deveria primar pelo zelo com o dinheiro público, traz, infelizmente, trechos que não condizem com o que se espera do correto investimento do dinheiro suado de quem paga imposto. Quero fazer aqui uma saudação ao relator do orçamento que se comprometeu com uma parte positiva, deputado Hugo Leal, e quero fazer essa ressalva, que é um comitê de acompanhamento às emendas da RP9. Ouvido o próprio relator do orçamento, elogios tecidos à nossa representante na Comissão Mista de Orçamento, deputada Adriana Ventura, e tomara que possa ela participar também desse comitê de acompanhamento. Somos contra a existência das emendas de relator, mas se elas existem, precisam primar pela transparência e pela fiscalização dos colegas. Por isso mesmo, quero aqui lamentar que os últimos orçamentos aprovados por este Congresso Nacional tiveram a previsão orçamentária bilionária de emendas de relator, que foram parar depois na imprensa com escrutínio da sociedade, buscando saber quem indicou para que o dinheiro público, quando isso já deveria fazer parte da lógica orçamentária desde o seu princípio. Portanto, eu quero aqui lembrar aos colegas parlamentares que o Novo continua firme no seu propósito de não apenas ser contra os aumentos do fundo eleitoral, senadora, e eu acho que isso é muito importante nós lembrarmos. Sem demagogia nenhuma, nós não utilizamos o dinheiro do fundo eleitoral, porque é fácil. Tem gente que vem, vota contra, joga para a plateia, mas depois vai lá e usa o dinheiro do fundo eleitoral. E fica brabo, aliás, quando começam a boicotar, a fazer cortes, os caciques partidários, os donos dos partidos, no dinheiro que seria destinado às campanhas de parlamentares que votam contrariamente à utilização do dinheiro público. Não justifico de forma nenhuma os cortes que são feitos, repito, porque esse dinheiro jamais deveria existir. Mas o triste da nossa democracia é que vemos parlamentares subjugando o poder que tem dado pelos seus eleitores aos interesses de caciques partidários, de donos de partidos, que depois distribuem as migalhas, sim, fartas, mas migalhas do fundo eleitoral para que possam concorrer às suas reeleições nos estados. É mentira o que vem sendo veiculado de que os candidatos do Novo recebem muito dinheiro, afinal, são subsidiados, financiados por empresários. Em primeiro lugar, são cidadãos que podem apoiar campanhas políticas, independentemente da ocupação profissional que tenham, porque sequer é permitida hoje a doação de empresas a campanhas eleitorais. E vi já muitos deputados e senadores defendendo nos bastidores a volta do financiamento empresarial por CNPJ com regras claras, mas que na hora de propor não estão dispostos a discutir de fato em público. Mas se nós olharmos, repito, o argumento de que o Novo, falso argumento, tem candidatos fartamente financiados, tem campanhas, fartamente financiadas, é mentira, porque basta comparar os gastos das nossas campanhas, muito menores àqueles que recebem do dinheiro público. Alguns recebem de uma só vez 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de reais do fundo eleitoral. Temos 4.934 bilhões de reais previstos para pagar campanhas políticas. Isso é um absurdo. Cada milhão desses poderia pertencer a um cidadão brasileiro que sonha em ser milionário. Por que não?
mas pelo contrário, ele é retirado do cidadão brasileiro, do mais pobre, aquele que sonha em empreender e um dia, quem sabe, ser milionário, mas jamais vai conseguir por causa da excessiva intervenção do Estado na vida das pessoas. E estamos mais uma vez condenando milhões de brasileiros à pobreza, à miséria, em virtude de um orçamento que, lamentavelmente, não está debatido o suficiente com a sociedade e com os demais parlamentares, e ainda apresenta um déficit gigantesco nas contas públicas, que deveria ser inaceitável, porque quem paga pelo déficit nas contas públicas é sempre o cidadão brasileiro, em particular o mais pobre. Muito obrigado.